Muito bem, beleza, pessoal? Esse daqui é o vídeo de número 5 e o tema de número 4. Hoje nós vamos falar da diferença entre tema e assunto. Antes de continuar, aquele recado básico: inscreva-se aqui no nosso canal, compartilhe o nosso assunto, afinal, se serve para você, pode servir para um colega também. Beleza? A aula de hoje vai ser no mesmo esquema da aula anterior. Aliás, se você não viu o DNA secreto dos textos, a aula ficou top, o pessoal tem falado bastante dessa aula. Nessa aula eu quero desenvolver com vocês uma diferença bastante delicada sobre tema e assunto. Em uma das aulas passadas eu falei sobre repertório e usei como metáfora, como comparação, o guarda-roupa. Lembra dessa aula? Pois é, essa aula vai ser bastante importante para você compreender a diferença que nós vamos trazer aqui. E com toda certeza, a técnica que você vai aprender aqui hoje vai fazer toda a diferença no seu texto. E hoje nós vamos novamente para a tela do computador. Já vai deixando o seu like se o conteúdo está sendo bacana, e eu tenho certeza que tudo que você vai aprender aqui hoje vai fazer a diferença no seu texto. Vamos lá? Roda a vinheta! Saber quando e onde o seu texto vai circular, se criar, se montar aqui de modo eu vou tratar exclusivamente de como. Bom, então é isso, pessoal. Aqui está a técnica que eu chamo de TPA, que nada mais é do que a divisão aqui entre tema, pergunta e assunto. Veja, todas as vezes que você receber um tema, você vai pensar sobre ele. Então eu escolhi aqui alguns temas aleatoriamente, dos quais o primeiro é racismo e desigualdade racial. Nesse exato momento, você precisa fazer algumas perguntas sobre esse tema. Como, por exemplo, de qual tipo? Racismo e desigualdade contra quem? Em qual período? Em qual região? Do ponto de vista de quem? Sob a perspectiva de quem? Aqui parece que os dois são a mesma coisa, mas eu quero que você entenda a diferença. Do ponto de vista de quem sofre o racismo ou sobre a perspectiva de quem presencia o racismo. E aí você já tem aqui algumas respostas para essas perguntas. Racismo e desigualdade racial de qual tipo? É aquele racismo contra negros ou é o racismo contra os judeus, ciganos, os eslavos, hispânicos, acontece muito nos Estados Unidos, imigrantes árabes, nordestinos? Então, de qual tipo é esse racismo? Contra quem? Em qual período que nós estamos falando? É na década de 50? Na década de 60? É na atualidade? Esse racismo que você vai desenvolver, ele está presente no Brasil? Está presente na América Latina? Está presente na Europa? Você quer falar de racismo do ponto de vista dos negros? Do ponto de vista dos judeus? Ou você quer falar sobre racismo, sobre a perspectiva de alguém que presencia isso no dia a dia? Eu fiz aqui essas perguntas, mas elas servem praticamente para todos os demais temas. Vamos ver? Eu tenho aqui crise mundial e econômica. Eu devo fazer a pergunta de qual crise ou de qual tipo de crise mundial eu quero tratar. Percebam que eu tenho o tema e através da minha pergunta eu vou gerar um assunto específico. E o que é legal nessa técnica? O legal é que boa parte das pessoas que estarão escrevendo essa redação
provavelmente concorrendo com você, quando falarem de racismo, naturalmente vão lembrar das coisas mais óbvias e mais comuns. E o que destaca um texto do outro é exatamente sua capacidade de desenvolver assuntos dentro de uma temática. Lembram daquela aula sobre repertório? Por isso, se você tem um repertório sobre negros, judeus, ciganos, eslavos, hispânicos, imigrantes árabes, nordestinos, dentre outros, você consegue desenvolver um assunto diferente dos seus concorrentes. A crise mundial e econômica, de qual tipo? A gente sabe que historicamente existiu a crise do petróleo, existiu a crise energética, existe uma crise no Brasil. De qual crise que nós estamos falando? É uma crise política? É uma crise moral? É uma crise financeira? Qual é a crise que existe no Brasil? Ou você quer destacar a crise no interior do Maranhão? A crise no interior de São Paulo? Ou você pode também desenvolver a crise mundial causada pela Covid-19. E aí você vai se perguntar: a crise mundial do ponto de vista da classe média, a crise mundial do ponto de vista dos professores. Observe que quando você faz as perguntas, você naturalmente, ao respondê-las, você gera um assunto. Olha que legal. Então, tema é uma coisa e assunto é outro. Tema de um lado, pergunta no meio e assunto do outro. Davi, eu vou colocar isso dentro da redação? Não. Você vai pensar. Isso daqui é um exercício para você pensar antes de começar a escrever. Esse é um exercício para você sair do zero, sair da mesmice. Normalmente as propostas de redação, elas acompanham textos. E normalmente os alunos são tentados a copiar partes do texto, o que torna o seu texto pobre, o que torna o seu texto menos original, porque você se apropria e começa a fazer uma análise do texto-fonte. Não é isso que se pede, não é isso que se quer. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Vamos lá, outro tema, valorização do SUS. De qual tipo de valorização que nós estamos falando? É a valorização do salário, dos salários dos profissionais que estão trabalhando no SUS? É a valorização da instituição? É a valorização dos profissionais no que diz respeito à carreira? Vejam que os assuntos podem ser diversos dentro da temática valorização do SUS. Você pode colocar aqui, é uma valorização do ponto de vista político? É uma valorização do ponto de vista de infraestrutura? Qual é a valorização que você quer desenvolver, que você quer apresentar na temática valorização do SUS? E por último, você tem aqui impacto e combate das fake news. De qual tipo? Do tipo religioso, ou seja, em que há uma informação falsa, informação religiosa falsa, em que pode comprometer a uma comunidade, comprometer a um grupo religioso, há uma fake news que pode gerar, uma fake news que pode comprometer uma pessoa a ponto dela ser incriminada, uma fake news que gere bullying, uma fake news que vai afetar os rumos da política. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que você tenha gostado. A aula de hoje deve conduzir você, em primeiro lugar, a se concentrar no ponto central do seu texto. Em segundo lugar, a possibilidade desse tema ser desmembrado em diversos assuntos. Em terceiro lugar, aquela coisa que você sempre faz, de falar demais, o famoso encher a linguiça, escrever muita coisa no seu texto. Não. Com essa técnica você vai delimitar o seu tema através dos assuntos. O quarto ponto que você deve prestar atenção é se
assunto que você vai desenvolver dentro dessa temática é interessante, precisa ser interessante. Se não for um tema interessante, você vai cair no clichê. Isso você não quer. E quinto e último ponto importante é que você deve pensar nas fontes. Meu amigo, não fale daquilo que você não sabe, daquilo que você não tem certeza. Trate na temática de assuntos que você consegue desenvolver. Mesmo sem ser um especialista, você consegue mostrar para quem está lendo que é capaz de desenvolver algum assunto dentro daquela temática. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Até mais. Fui!